Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Em Bauru, no interior de São Paulo, 3 pessoas morreram na queda de um muro durante o temporal que atingiu a cidade. As vítimas são mãe e filho e um homem que tentou ajudá-los. No flagrante registrado por câmeras de segurança, é possível ter uma dimensão da força da tempestade. Repare que na calçada uma mulher tenta proteger o filho com guarda-chuva, enquanto o homem empurra o carrinho de compras dela. Os 3 e um cachorro de estimação tentam voltar. Assim que uma caminhonete passa, o muro desaba. Nenhum deles sobreviveu. Joyce Nascimento, de 33 anos, morreu de mãos dadas com o filho Luiz Otávio Nascimento, de 6. O homem que tentou ajudar mãe e filho vivia em situação de rua e ainda não foi identificado. Este eletricista mora em frente ao local da tragédia. Assim que ouviu o estrondo, ele correu para tentar ajudar. Aí pedi socorro para o vizinho, para o pessoal aqui também que trabalha aqui do lado. Aí todos vieram socorrer, né, e tirar os escombros, né? Mas aí avistamos que não tinha mais o que fazer. Pela manhã, funcionários da prefeitura retiraram os escombros. De acordo com a Defesa Civil, o muro era antigo e cercava este terreno onde uma obra está em andamento. A forte tempestade colaborou para o desabamento da estrutura. A obra está ok, porque a obra se inicia a 5 metros de distância do muro. E mesmo assim, todas as documentações necessárias serão levantadas. Segundo o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, choveu 30 milímetros em apenas 15 minutos. Era o esperado para todo o mês de outubro. As rajadas de vento atingiram 70 quilômetros por hora. Outras regiões do interior paulista também foram afetadas pelos temporais. Em Tatuí, 8 pessoas ficaram feridas quando estilhaços de telhas se desprenderam das casas durante o temporal. Em São Roque, a chuva foi rápida, mas intensa. Os ventos de quase 100 km por hora arrancaram telhas e causaram quedas de árvores e galhos. Em Veracruz, a chuva durou 20 minutos e provocou estragos em diversos bairros, inclusive na zona rural. Árvores caíram com a força do vento e galhos foram arrancados. Na cidade de Oscar Bressani, casas foram destelhadas e residências ficaram sem energia. Uma estrutura de ferro caiu e atingiu 2 veículos. Ninguém ficou ferido. Veja agora outros destaques de hoje. Ministro de Minas e Energia diz que há falhas na agência reguladora que deveria fiscalizar e punir Enel por problemas no fornecimento de energia. Tripulação morre em queda de helicóptero que fazia buscas por avião que caiu em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, laboratório investigado por falhas em testes de HIV em doadores de órgãos atendia mais de 10 unidades de saúde. Morre em São Paulo, aos 87 anos, o humorista Ari Toledo, ícone do humor brasileiro. Na reportagem especial, o recomeço das famílias israelenses que perderam parentes e moradias na invasão dos terroristas do Hamas. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Quatro pessoas morreram no temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo. As rajadas de vento chegaram a 180 km por hora, a maior marca já registrada desde que a medição começou a ser feita há 30 anos. Mais de 1.350.000 casas e estabelecimentos estão sem energia elétrica. Hoje foi dia de calcular os estragos e reparar os danos causados pela chuva forte e pelo vendaval. Na região metropolitana de São Paulo, diversas casas ficaram sem parte dos telhados. O que a senhora encontrou quando chegou? A minha casa destelhada, o meu forro no chão, a caixa d'água lá na frente, as tampas, os meus cachorros todos em cima das telhas que tinham aqui. Moradores de várias regiões gravaram vídeos que mostram a força do temporal.
Os ventos atingiram 108 quilômetros por hora, a maior velocidade já registrada na região metropolitana de São Paulo. Aqui em Cotia, muitos pedestres foram pegos de surpresa e buscaram abrigo neste ponto de ônibus. Mas o muro de um terreno desabou. 4 pessoas foram atingidas, 2 morreram. Este vídeo foi gravado por moradores da região logo depois do desabamento. Na hora veio um vento muito forte atrás do ponto e as placas começaram a voar. E aí o rapaz do churrasco estava parado tentando salvar o churrasco dele. Aí eu falei, não moço, fica aí não. Aí eu entrei no ônibus, aí eu pedi pro motorista nem andar com o ônibus que eu estava com medo. E não vi mais nada, muita escuridão e vento, muito vento, muito vento. A queda de árvores também provocou mortes na capital e na Grande São Paulo. Uma das vítimas foi atingida por troncos na cidade de Diadema, na região metropolitana. Outra participava de uma feira livre, dentro de um condomínio na Zona Sul. Ao menos 386 árvores não resistiram ao vendaval e caíram em cima de casas, ruas e sobre a fiação elétrica. Vários postes também foram derrubados pelo vento. Mais de 160 semáforos pararam de funcionar depois do temporal. Clientes de um shopping na zona sul da capital registraram o desespero de um motorista que tentava desviar dos destroços. Eram pedaços do forro e da fachada que se desprenderam. A chuva forte também provocou transtornos nos aeroportos. 8 voos foram cancelados em Cumbica, em Guarulhos, e em Congonhas, na Zona Sul. A situação já foi normalizada. Em São Bernardo do Campo, moradores registraram um momento em que pequenas explosões aconteceram num condomínio durante a chuva. Ao todo, mais de 2 milhões de casas e estabelecimentos comerciais ficaram sem luz por causa do temporal. O serviço foi restabelecido em algumas regiões, mas segundo a Enel, empresa responsável pela distribuição, ainda são mais de 1.450.000 pontos sem energia elétrica na Grande São Paulo. Ainda não há previsão para a retomada total do serviço, que pode levar dias. Equipes da Enel no Rio de Janeiro e do Ceará foram acionadas para reforçar o efetivo em São Paulo. A gente está atuando com as prefeituras, identificando situações críticas para atuar com prioridade. A gente está colocando geradores à disposição, a gente tem 500 geradores, por exemplo, para aquelas soluções provisórias que possam ser dadas para alguns clientes mais críticos. A gente está com uma situação hoje de manhã onde a gente está com 2 helicópteros percorrendo as linhas de alta tensão e são 17 linhas, das quais 5 a gente já recuperou. 12 parcialmente foram recuperadas, mas a gente precisa ainda identificar onde estão essas falhas, o tamanho das falhas para ir a campo e resolver. Por causa da falta de energia, o abastecimento de água também foi comprometido em algumas regiões. A orientação é para que a população evite o desperdício. Agora vamos conversar ao vivo com a repórter Ingrid Gribel, que atualiza a situação na região metropolitana de São Paulo. Várias regiões ainda estão sem energia elétrica por causa do temporal. Ingrid, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos que acompanham agora o Jornal da Record. Olha só, boa parte da capital paulista continua sem energia elétrica. Aqui na Pompeia, bairro da Zona Oeste, a energia voltou em questão de minutos, 24 horas sem o fornecimento. Moradores destes edifícios estavam aqui apenas com geradores e com serviços básicos, como a entrada na portaria, a iluminação aqui na porta. As cidades da região metropolitana mais afetadas neste momento são Cotia, Taboão da Serra, Santo André e São Bernardo do Campo. Ao longo do dia, alguns moradores aqui de São Paulo receberam uma notificação informando que o fornecimento de energia elétrica pode voltar só na segunda-feira, ou seja, 3 dias depois do temporal.
A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que vai intimar a Enel para que ela preste esclarecimentos sobre essa situação e também apresente um plano de readequação de serviços. A depender das respostas apresentadas à agência, o contrato de prestação de serviços aqui em São Paulo pode ser cassado. O Procon também informou que vai notificar a companhia. A Enel informou que mobilizou 2.500 técnicos para restabelecer os serviços. Salce, Stoliar. Obrigada, Ingrid, pelas suas informações. E daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre os transtornos provocados pela chuva aqui em São Paulo. Um helicóptero dos bombeiros caiu em Ouro Preto, Minas Gerais. Os 3 tripulantes morreram. Os militares tinham ido ao local para ajudar nas buscas a um avião monomotor que também caiu na região. A foto ao lado do monumento na entrada de Ouro Preto foi o último registro da equipe. Este vídeo mostra o helicóptero durante o voo, momentos antes do acidente. A viagem a Ouro Preto foi para ajudar em outro acidente aéreo, um avião agrícola que caiu ontem. O piloto morreu. O helicóptero veio de Belo Horizonte e pousou aqui no trevo de Ouro Preto para o resgate do monomotor que caiu às margens daquela estrada que dá acesso ao distrito de São Bartolomeu. Minutos após a decolagem, o helicóptero realizou o último contato com o Batalhão de Operações Aéreas. O piloto relatou pouca visibilidade e ausência de segurança para o retorno. A aeronave e os corpos só foram localizados depois de 12 horas, já ali no alto da serra. Nós temos um histórico de ter perdido o contato com a nossa aeronave, o Arcanjo 04, desde o final da tarde de ontem, onde recebemos a transmissão via GPS de um dispositivo de emergência que é acionado na aeronave. 84 pessoas, cães farejadores e aeronaves dos bombeiros, da Polícia Militar e da Força Aérea Brasileira participaram dos trabalhos de busca. Peritos da Polícia Civil e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também foram para o local. O sargento Wellerson Gonçalves aparece de capacete amarelo nessas imagens feitas em Brumadinho durante as buscas depois do rompimento da barragem, que deixou 272 mortos. Ele estava no mesmo helicóptero que se envolveu no acidente em Ouro Preto. As outras vítimas são o comandante da aeronave, o capitão Wilker Alves da Silva, o tenente Vitor Stelling, o sargento Gabriel Ferreira e os 2 socorristas do SAMU, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno França. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e serão enterrados amanhã, depois de um velório coletivo em Belo Horizonte. A repórter Paula Branches está em frente ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte e tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Paula, boa noite. Boa noite, Salce, Stoliar. Olha, os corpos de Ouro Preto chegaram agora no início da tarde, aqui inclusive na capital mineira. Alguns familiares fizeram o reconhecimento das vítimas. Os corpos passaram por perícia antes dessa liberação. O velório e o enterro coletivo acontecem nesse domingo com honras militares. Técnicos do CENIPA vão apurar o motivo das quedas do helicóptero e também do monomotor. Em nota, o presidente Lula descreveu os 4 militares e 2 civis como valorosos. E o governador Romeu Zema decretou luta oficial de 3 dias aqui em Minas Gerais. Salce, Leandro. Obrigado, Paula. Eleições 2024, a chuva que provocou mortes e causou muitos transtornos aos moradores foi o principal tema dos candidatos à Prefeitura de São Paulo neste sábado. O prefeito Ricardo Nunes cancelou todos os compromissos de campanha para coordenar o trabalho das equipes nas regiões atingidas pela tempestade. Nesta rua da Zona Oeste, o candidato à reeleição acompanhou a remoção de uma árvore que caiu sobre a rede de energia. Nunes responsabilizou a concessionária Enel pelos transtornos e disse que em um novo mandato vai buscar convencer o Congresso Nacional a aprovar uma mudança na lei. Levei uma minuta de alteração da lei federal para o presidente da Câmara dos Deputados, onde a nossa proposta de alteração da lei consiste em quê? Permitir que os municípios possam fiscalizar e multar as empresas que têm a concessão de energia, porque hoje
a Prefeitura de São Paulo e nenhuma prefeitura tem nenhum poder de fiscalização ou de atuação. As consequências do temporal em São Paulo foram assunto também do dia de campanha do candidato do PSOL. Guilherme Boulos esteve em bairros que tiveram prejuízos provocados pela chuva. O candidato conversou com pessoas que tiveram as casas danificadas pela tempestade de ontem à noite. Além de criticar a prefeitura, Boulos falou o que pretende fazer se for eleito. Precisa tratar isso com a seriedade que merece. Com várias medidas de transição energética, né? Com medidas de redução de emissões de carbono na cidade de São Paulo, com medidas de reciclagem dos resíduos sólidos para poder evitar que seja enterrado nos aterros sanitários, que hoje 98% emite gás metano, que também tem efeito no aquecimento global. A partir deste sábado até o dia 29 de outubro, nenhum candidato a prefeito que dispute o segundo turno pode ser preso. A única exceção é em caso de flagrante. A medida faz parte do Código Eleitoral. O objetivo é proteger o direito político de votar e ser votado, além de manter o equilíbrio na disputa entre os concorrentes. 51 cidades, entre elas 15 capitais, terão segundo turno. A disputa ocorre no próximo dia 27. Veja a seguir, documentos secretos revelam que grupo terrorista Hamas tentou convencer Irã a participar de ataque contra Israel. E veja ainda, Ministério Público do Rio de Janeiro abre inquérito para apurar caso de transplantados infectados por HIV. Pacientes transplantados estão preocupados com a notícia de que 6 pessoas receberam órgãos contaminados com HIV no Rio de Janeiro. O laboratório, que pode ter forjado o resultado de exames de sangue dos doadores, atendia mais de 10 hospitais no estado. Foram 3 anos de espera até que Alisson conseguisse fazer o transplante de rim. A notícia de que 6 pacientes foram contaminados com vírus HIV depois de receberem órgãos de doadores infectados gerou apreensão. A gente viu que a licitação desse laboratório aconteceu no final de dezembro e o meu transplante aconteceu no início de dezembro. Então a minha equipe também de transplantes me tranquilizou nesse sentido, mas mesmo assim nós vamos fazer os exames, para afastar qualquer outra dúvida que possa ficar. A unidade onde os primeiros exames foram feitos foi interditada pela Vigilância Sanitária após a notificação dos casos. A partir da próxima semana, outras 286 amostras vão ser testadas novamente pelo Hemorrio. O Ministério Público Estadual deu 15 dias para que a Secretaria de Saúde apresente o laudo da vistoria realizada no local. Os técnicos não encontraram os kits usados para diagnósticos, nem comprovantes de aquisição dos kits, o que levanta a suspeita de que os resultados tenham sido forjados. Os promotores investigam ainda o contrato firmado com a empresa. O laboratório investigado pelos casos de infecção por HIV de transplantados atendia a 11 unidades de saúde no estado do Rio. Realizava em média 70 mil análises por mês. Exames como, por exemplo, os de sangue e de identificação de doenças como hepatite e câncer. O Brasil é referência no transplante de órgãos. É o 4º país do mundo em números absolutos a realizar as cirurgias. Apesar dos esforços, muitas pessoas ainda aguardam por um transplante. Mais de 62 mil estão na fila atualmente. Uma vez a morte encefálica confirmada, as equipes da Central Estadual de Transplantes irão avaliar o doador, claro, após a autorização familiar. Esse paciente vai ser avaliado se ele tem alguma contraindicação absoluta ou relativa para doar seus órgãos. Quem já foi beneficiado lembra da importância da doação. Um sim de uma família salvou a minha vida no dia 6 de dezembro de 2023, que continua salvando todos os dias. E é importante a gente frisar que o sistema é seguro. O 4º avião com brasileiros e familiares resgatados no Líbano chegou hoje ao Brasil. A aeronave da FAB pousou na manhã deste sábado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com 211 passageiros, incluindo 12 crianças. À tarde, outro avião da FAB decolou com a 4ª carga de donativos para o Líbano. Documentos secretos analisados pelo jornal americano The New York Times revelam que o grupo Hamas tentou convencer o Irã
a participar do ataque terrorista contra Israel no ano passado. As atas de 10 reuniões secretas apreendidas por militares israelenses e obtidas pelo The New York Times mostram um registro detalhado do planejamento do ataque terrorista de 7 de outubro. Os documentos também evidenciam a determinação de um dos líderes em persuadir os aliados do Hamas, Irã e Hezbollah, para se juntarem ao ataque. Os documentos revelam ainda como o grupo terrorista tentava, com os ataques, interromper as tentativas de normalizar as relações entre Israel e a Arábia Saudita. Os dois países haviam retomado o diálogo pouco antes da invasão. Apesar de não participar diretamente do ataque de 7 de outubro, Irã e Hezbollah apoiam e financiam o Hamas e, desde então, passaram a bombardear o território israelense. Nas últimas 24 horas, Israel anunciou ter atacado 280 alvos terroristas no Líbano e na faixa de Gaza, que incluíam túneis, um centro de comando e depósitos de armas. Já o Hezbollah lançou neste sábado drones carregados com explosivos contra uma base aérea de defesa israelense em Haifa. O exército diz ter interceptado o ataque. Não há relatos de danos ou feridos. A guerra no Oriente Médio deixou milhares de desabrigados. Muitos tiveram que recomeçar a vida depois que os terroristas do Hamas invadiram Israel. As imagens são assustadoras. Eram 7h54 da manhã quando pelo menos 12 terroristas em 3 picapes chegam atirando. Este segurança tenta evitar a invasão, mas eles estão em um número muito maior. Tomam o veículo dele e invadem o kibbutz. Pouco tempo depois, Reut recebe uma ligação da filha que mudou tudo. Mãe, é a Dária. Papai foi assassinado. Me ajuda. 3 terroristas tinham entrado na casa. Dvir quis proteger as crianças, Dária e Levi, que estavam no bunker. Ele abriu a porta segurando uma arma. Acho que Dvir pensou que tinha apenas um terrorista. Os filhos conseguiram sobreviver, mas assim como 90 mil israelenses tiveram que se mudar. Os terroristas destruíram a casa e deixaram a vida de milhares de pessoas marcadas pela violência. Reut foi para Tel Aviv, onde recomeçou a vida apostando em um café que divide com outras pessoas que ficaram desabrigadas. O negócio faz parte de uma rede idealizada por israelenses para ajudar os deslocados que vêm do sul. O nome do café, Otef Reim, não foi escolhido por acaso. Otef é uma referência à região perto da faixa de Gaza, onde aconteceram os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. E Reim é um kibbutz que foi invadido por centenas de terroristas. Ao menos 19 kibbutzim foram brutalmente atacados. Em Reim, a cerca de 3 quilômetros da faixa de Gaza, 9 pessoas foram mortas e uma foi feita refém. Um cenário apocalíptico tomou conta do sul de Israel. Nas imagens divulgadas nesta semana pelo Exército, é possível ver o cenário de batalha que tomou o kibbutz após a chegada dos militares. Mas Reut tenta lembrar da tranquilidade de sua comunidade. Por enquanto, voltar ainda é um objetivo, mesmo que distante. Cada pedacinho aqui do café tem um significado. E um significado relacionado ao ataque do dia 7 de outubro. Por todos os lados, produtos dos kibbutzim que foram invadidos e destruídos. A Reut está me mostrando esse quadro que tem as mensagens do grupo de WhatsApp no dia em que aconteceu o ataque no kibbutz. Ela mostrou exatamente a mensagem dela que fala urgentemente, pedindo ajuda da filha dela, informando que o pai dela tinha sido assassinado. Dvir segue vivo nas lembranças. O ex-marido era especialista em chocolates e um produto foi criado especialmente em sua homenagem. Não podemos voltar para antes do 7 de outubro, mas podemos crescer e fazer algo melhor. 7 de outubro de 2023. Uma data que nunca deixará a memória dos israelenses, mas se depender de Reut, vai ganhar um novo significado. Agora, essa data para mim é o renascimento dos meus filhos.
Não posso dizer que não é uma situação horrível, mas eu prefiro olhar pelo lado positivo. Eles vivos, isso é o lado positivo. O brasileiro André, que mora na região para onde os deslocados foram, já conhece o café. Esse povo, assim, se tem uma coisa nos 26 anos de Israel que eu tenho aqui, que eu aprendi, é que cair todo mundo cai, né? Só que se erguer é bem rápido e tão forte. Eu acho que isso aqui é um exemplo super legal de como o povo se abraça também nas horas que precisa. Veja a seguir, explosão em posto de gasolina deixa pelo menos 4 mortos na Rússia. Tecnicamente empatados na corrida pela Casa Branca, Donald Trump e Kamala Harris focam as campanhas em 7 estados-chave. Eleições americanas, a candidata Kamala Harris divulgou um relatório médico para dizer que tem condições de assumir a presidência. Já o republicano Donald Trump afirma que a democrata representa um risco para a economia do país. Donald Trump e Kamala Harris decidiram focar em 7 estados-chave nessa reta final. O motivo é simples. Juntos, esses estados concentram 93 dos 538 delegados do colégio eleitoral. Os outros 445 já sabem em quem vão votar. Conquistar esses votos vai definir a eleição. O candidato precisa de 270 delegados para ser eleito presidente. E Kamala Harris e Donald Trump estão tecnicamente empatados nesses estados sem uma vantagem clara. O republicano começou sábado em um evento em Las Vegas, Nevada, um dos estados-chave da corrida eleitoral. Agora à noite, ele visita a cidade de Coachella, na Califórnia. Já Kamala Harris concentra a campanha na costa leste, na Carolina do Norte. E no domingo, vai à cidade de Greenville, na Carolina do Sul. Na tentativa de conquistar mais votos, as trocas de críticas e acusações são constantes. Até relatórios médicos entram em jogo. A Casa Branca publicou uma carta com um atestado de saúde para comprovar que Kamala Harris, de 59 anos, tem condições de ser presidente dos Estados Unidos. A divulgação do relatório médico de Kamala também aumenta a pressão sobre Trump, de 78 anos, para que apresente um documento similar. Do outro lado, o republicano mira em ataques sobre o risco da continuidade de políticas econômicas e imigratórias de Joe Biden, que, segundo ele, são responsáveis pela inflação e o aumento da criminalidade nos Estados Unidos. A CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, está à procura de espiões. Mas a oferta não é um segredo. A agência publicou anúncios nas redes sociais. As ofertas foram postadas em redes sociais e escritas nos idiomas do Irã, da China e da Coreia do Norte. Quem se interessar deve fornecer informações pessoais e sobre o país de origem. Há ainda um alerta para que as pessoas não usem os computadores de casa ou do trabalho. A agência também sugere o uso da Dark Web, a internet sombria, para dificultar o rastreamento da mensagem e a localização do candidato. A CIA não informa quanto o espião vai ganhar, nem os benefícios. O detalhe é que espionagem em países como a China pode resultar em prisão perpétua. Um porta-voz da agência americana disse que o interesse é trabalhar com pessoas que vivam sob regimes autoritários. E são justamente os países onde é cada vez maior a tensão nas relações com os Estados Unidos. O governo americano acredita que há muitos cidadãos insatisfeitos nesses países e que é possível recrutar até mesmo funcionários públicos dispostos a compartilhar informações. Para cientistas políticos, a campanha da CIA pela internet revela a preocupação americana frente a um bloco de países que tende a se unir para um possível futuro confronto. Em um evento na Itália, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação da PEC, que limita as decisões de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, declarou que a relação entre os poderes é de estabilidade institucional.
o ministro Luiz Roberto Barroso abriu o evento dizendo que a temperatura política no Brasil diminuiu e que existe harmonia entre os poderes. A declaração feita a empresários e autoridades brasileiras e italianas vem poucos dias depois das PECs e medidas que limitam a atuação do Supremo Tribunal Federal terem avançado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O presidente do Supremo disse a jornalistas que concorda com apenas um dos projetos em tramitação. Eu também não tenho simpatia pela monocratização, embora em alguns momentos ela seja inevitável. Mas que esse também é um debate que eu considero normal e ainda quanto talvez desnecessário. O que me parece, em linha de princípio, incompatível com a Constituição é a possibilidade do Congresso suspender decisões do Supremo, como foi feito e previsto na Constituição de 37, que era a Constituição da ditadura Vargas. Aí acho que é uma ideia menos própria de um modelo democrático. A proposta de emenda à Constituição determina que as decisões liminares sejam tomadas por todos os ministros e não apenas um. São aquelas ações em que o Supremo declara se estão de acordo ou não com a Constituição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também estava no evento aqui em Roma, negou que a proposta tenha sido uma retaliação ao Supremo Tribunal Federal e defendeu que leis aprovadas no Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente da República não podem ser simplesmente anuladas pela decisão de um único ministro do Supremo. Não há nenhum tipo de afronta. Eu acho que é algo muito óbvio, acho que todos concordam com isso. É essa a razão de ser dessa proposta de emenda à Constituição, que eu espero ver aprovada na Câmara dos Deputados, promulgada e respeitada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ela é boa para o país. O número de mortos durante a passagem do furacão Milton pela Flórida subiu para 17. Pelo menos 1 milhão de casas continuam sem energia, principalmente na cidade de Tampa, onde a destruição foi maior. O governador da Flórida afirmou que vai acelerar o processo de remoção dos entulhos, mas a limpeza pode durar semanas. O humorista Ari Toledo morreu hoje aos 87 anos. Ele estava internado em São Paulo e não resistiu a uma pneumonia. Um legado marcado por risos e descontração. Cara no ônibus lotado, e um cara lá atrás tinha um olho de vidro. Ele tirava o olho de vidro, jogava, caía, pegava e colocava outra vez. Tirava o olho de vidro, jogava, caía, colocava outra vez. O amigo, por que você tira o olho e joga lá para cima e põe outra vez? Ele falou, tô vendo se tem lugar para mim lá na frente. É um mestre de toda uma geração. Ele marcou época e ele é inspiração para todos os humoristas, os artistas que vêm de hoje. Uma alegria contagiante que era deixada pelos lugares por onde ele passava. O corpo de Ari Toledo chegou no início da tarde para o velório em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, onde o humorista morava. Ele estava internado para tratar de uma pneumonia desde o dia 2 de outubro em um hospital na capital paulista. Ari Toledo nasceu em 1937 em Martinópolis, no interior paulista. Ainda jovem, ele chegou a São Paulo e logo começou a se apresentar no Teatro de Arena. Além de humorista, Ari Toledo também foi escritor e cantor. A sua saudade corta como aço de navalha. Artista de muitos talentos, foi um dos pioneiros do stand-up comedy, em que o humorista só precisa de um microfone no palco para animar a plateia. A direção do teatro recebeu mais de 500 cartas pedindo para que eu voltasse. E eu acho que uma pessoa que escreve mais de 500 cartas merece voltar, não é? Com um estilo próprio, Ari Toledo foi um dos primeiros a tratar de temas sociais e políticos com humor e irreverência. O jeito descontraído de contar histórias fez dele um artista único, que atravessou décadas e marcou gerações. Em nota, o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão lamentou a morte de Ari Toledo. O presidente Lula também exaltou a carreira do humorista, que exerceu inúmeras atividades culturais e se solidarizou com familiares, amigos e admiradores do artista. O Ari era um dos maiores amigos há muitos anos, mais de 40 anos. O Brasil já está meio triste, agora imagina, acabou de ficar mais triste ainda. O apresentador da Record, Tom Cavalcante, comentou o legado deixado pelo colega humorista. Ninguém tinha a capacidade
de contar piadas, de criar contos e causos como Ari Toledo. Ele foi fundamental e transformador na vida de todos nós comediantes e teve uma influência muito grande por onde passava nas TVs, nos rádios, nos seus vídeos, levando a sua alegria, levando essa energia. Perdemos hoje essa grande figuraça que era Ari Toledo, mas que vai estar morando aqui no nosso coração. O humorista foi casado por 40 anos com a atriz e jornalista Marli Marley, que morreu em 2014. Os dois não tiveram filhos. Ari Toledo estava com 87 anos e vai deixar muita saudade. Ele começou a se sentir um pouco mais cansado. Aí eu falei, Ari, o que você está sentindo? Ele falou assim, eu estou cansado. Eu falei, então tá, eu vou chamar os médicos. Chamei os médicos vieram, mas o pulmão dele já não estava respondendo muito bem. E ele falou assim, Fátima, eu estou muito cansado. Eu falei, não, mas você não vai embora agora. Ele falou assim, eu vou. Um dia, no limite dos maus tratos, o mundo vai mesmo se acabar e a última palavra será de um humorista rindo e dizendo, eu avisei, mas todo mundo riu. Voltamos a falar sobre a falta de energia elétrica em São Paulo depois do temporal com ventos de 108 km por hora, que aconteceu ontem à noite. Mais de 1.300.000 casas e estabelecimentos comerciais ainda estão sem luz. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou agilidade na atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos conversar ao vivo, direto de Brasília, agora com a Vanessa Lima. Vanessa, boa noite para você. Que medidas foram tomadas? Boa noite, Salsi. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. O ministro Alexandre Silveira criou uma sala de situação, que é uma espécie de gabinete de crise, e cobrou da Agência Nacional de Energia Elétrica, que cobre da Enel, agilidade e rapidez no restabelecimento da energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, há falhas da ANEEL na fiscalização do serviço prestado pela Enel, já que o problema tem ocorrido com frequência em São Paulo e em outras áreas de concessão da empresa. Ainda de acordo com o Ministério, não há qualquer indicativo de renovação da concessão da distribuidora em São Paulo. Já a ANEEL informou que vai intimar a concessionária para que dê explicações sobre as falhas e apresente uma proposta de adequação do serviço prestado. Salsi, Leandro. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Uma explosão em um posto de gasolina na Rússia deixou pelo menos 4 mortos. As imagens mostram o momento da explosão que provocou um incêndio de grandes proporções. 5 pessoas ficaram feridas. As autoridades suspeitam que um problema em um tanque de combustível tenha causado a explosão. A seguir, temporal com ventos fortes causa alagamentos e destruição em várias cidades de Goiás. E veja também, Justiça do Trabalho de São Paulo ganha primeiro juiz com deficiência visual. Em Goiás, os temporais também causaram transtornos em várias cidades. Na capital, Goiânia, a chuva derrubou árvores e provocou alagamentos. O temporal veio acompanhado de ventos de até 80 km por hora e durou cerca de 20 minutos. O volume de água foi tão grande que provocou alagamentos em ruas e avenidas. A região sul da capital foi a mais afetada. Em alguns bairros, moradores registraram queda de granizo. Parte da fachada da Assembleia Legislativa de Goiás também foi danificada pelo vendaval. Em 3 ranchos, no sudoeste do estado, o telhado de um ginásio de esportes, que seria inaugurado nesse sábado, foi destruído pelo temporal de hoje. Ninguém ficou ferido. Várias regiões da cidade ficaram sem energia elétrica. Susto também em um shopping na cidade de Aparecida de Goiânia. Parte do forro de gesso desabou durante o temporal. Não houve feridos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, novos temporais com ventos de até 100 km por hora estão previstos entre hoje e amanhã.
Hora da previsão do tempo. Vamos entender melhor o que causou tanta destruição em São Paulo na noite desta sexta-feira. Assunto para Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. O que explica esses temporais? Olha, são 3 fenômenos juntos. 2 já bem conhecidos, a frente fria e ventos no alto da atmosfera. A novidade é a linha de instabilidade. Salce, boa noite para você. Leandro, boa noite. E boa noite a você que nos acompanha. É um fenômeno comum, ainda mais quando a atmosfera está úmida e aquecida. Eu explico. Linhas de instabilidade são grupos de nuvens do tipo cumulonimbus. Cada uma dessas nuvens é uma verdadeira fábrica de temporais. Dentro delas, há uma grande quantidade de granizo, raios que se formam pelo atrito do gelo, bastante chuva e fortes rajadas de vento que podem passar facilmente dos 100 km por hora. Quando essas nuvens atingem o limite do peso que conseguem transportar, simplesmente soltam tudo. O resultado foi o que aconteceu ontem sobre São Paulo. Para os próximos dias, não há previsão de tempestades na capital paulista. O tempo segue com predomínio de sol e temperaturas mais amenas. À tarde, as máximas ficam entre 24 e 26 graus. Agora, atenção! Temos sim capitais na rota dos temporais neste domingo. Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. A chuva forte cai a qualquer hora, com possibilidade de queda de granizo. Hoje, a maior quantidade de água caiu sobre o estado de Minas Gerais. Os pontos coloridos nas imagens de satélite mostram onde temos pancadas de chuva neste momento. Amanhã, a frente fria avança pelo litoral do Espírito Santo e também espalha chuva sobre a região norte. No sul, o sol começa a dar as caras e o tempo fica firme. No interior do Nordeste, o ar quente e seco afasta as nuvens carregadas. No giro de temperaturas, faz até 22 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, máxima de 26. Em Campo Grande, 33. Em Teresina, 40. E até 37 em Manaus. Tempo delivery. O Antônio é de Quixadá, no Ceará. Bem-vindo, Antônio. Nos próximos dias, pouca mudança. O sol e o ar seco predominam sem nada de chuva. As máximas ficam entre os 35 e os 37 graus. A Eunice é de Narandiba, interior de São Paulo. Boa noite, Eunice. Domingo de sol e temperaturas altas. Faz até 32 graus. A semana começa sem chuva e com aumento nas temperaturas. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Salce, Leandro. Obrigada, Lid. A Justiça do Trabalho em São Paulo ganhou este ano o primeiro juiz com deficiência visual. Você vai conhecer a história do doutor Márcio Cruz, um dos 64 magistrados com essa condição que ocupam postos no Poder Judiciário. Ele conquistou uma posição no judiciário que na infância nem imaginava existir. Eu fui perguntado na escola, aquela pergunta clássica que se faz para uma criança, o que ela queria ser, e ali eu disse que eu queria ser advogado. Depois de quase 20 anos no serviço público, Márcio foi aprovado num concurso de juiz trabalhista e tornou-se o primeiro juiz de primeira instância na Justiça do Trabalho com deficiência visual. Tem uma questão de sensibilidade que ultrapassa aquilo que você está vendo. Por vezes a pessoa ela tem uma postura muito rígida, muito tranquila, mas a voz dela demonstra uma outra coisa. A tecnologia é uma aliada do Dr. Márcio. No celular e no computador, ele usa programas específicos que fazem a leitura dos processos. Neste momento estou fazendo o teste de digitação para ilustrar. Márcio perdeu a visão aos 8 anos de idade, vítima de 2 erros médicos. De família simples do interior do Paraná, ele se formou numa faculdade pública de Direito e agora trabalha num dos maiores tribunais do país. O Dr. Márcio concorreu com 17 mil candidatos no concurso que fez. 229 foram aprovados. Após tomar posse como juiz, ele fez toda a preparação para atuar na Vara do Trabalho aqui em São Paulo, que faz 16 audiências por dia. Era um sonho de infância que o Dr. Márcio está realizando agora, aos 44 anos de idade. A adaptação está sendo excepcional. O Dr. Márcio é uma pessoa excepcional. Então, para a gente, está sendo fácil.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 64 magistrados com deficiência visual atuam no judiciário brasileiro. Sua família deve ter um orgulho danado do senhor. Creio que sim. E eu deles também, porque sempre me apoiaram de forma irrestrita, né? Foram muitas caminhadas embaixo de chuva, com guarda-chuva, para me levar até a escola, para que eu não faltasse a aula, para que eu tivesse um dia um futuro melhor, né? E esse futuro chegou. O Jornal da Record de hoje termina aqui. A edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo após A Fazenda, tem Super Tela com o filme A Justiceira. Imperdível. Boa noite para você. Boa noite e a gente se vê.